Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o Dr. Rodrigo Monteiro, a quem eu agradeço, oftalmologista, veio falar aqui da semana de combate ao glaucoma. Doutor, o que preocupa, quem é essa doença chamada glaucoma? Ok, Wendel, obrigado. Gostaria de agradecer pelo convite e ter a oportunidade de esclarecer um pouco mais a população sobre o glaucoma, tá? Que é uma doença que pode provocar a cegueira. Tá? O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo, perdendo apenas para as cegueiras por catarata. Só que, diferentemente da cegueira pela catarata, que com uma cirurgia o paciente pode recuperar 100% da visão, o glaucoma, o que o paciente perde de visão é de forma irreversível. Então, daí uma situação que é extremamente importante. O glaucoma causa a cegueira em pessoas, muitas vezes, em uma posição ainda economicamente ativa. Pessoas de 50, 60 anos e que normalmente fica sem poder trabalhar e normalmente tem que ter uma outra pessoa para auxiliar. Então, é uma doença que a gente não tem como prevenir. Se a pessoa tiver que ter a doença, ela vai ter, mas a gente pode ter um diagnóstico precoce e com isso a gente pode prevenir a cegueira, não a doença. O glaucoma a gente não tem como evitar. Mas como é que funciona? Como é que essa cegueira se dá no glaucoma? Então, o glaucoma, ele é caracterizado por uma alteração no nervo óptico, na maioria das vezes provocado pelo aumento da pressão intraocular, que vai danificando as fibras que compõem esse nervo óptico e o paciente vai perdendo aos poucos o campo de visão. Então, o paciente vai perdendo da periferia em direção ao centro, gradativamente, o campo de visão. Então, muitas vezes, numa situação inicial, o paciente não sente nada. Daí a importância dos exames periódicos, de uma avaliação constante pelo oftalmologista, porque é comumente chamada o glaucoma como uma doença silenciosa. Se a gente for esperar ficar com o olho vermelho, enxergando embaçado, o olho doendo, para procurar o oftalmologista para saber se a gente tem glaucoma, a gente pode já ter a doença há alguns anos e isso está gerando consequências que a gente não consegue reverter mais para frente. Então, o glaucoma ele aumenta muito de incidência a partir dos 40 anos e quanto mais idade a gente tem, ele vai aumentando ainda mais de incidência. Coincidentemente, é um período onde a maioria das pessoas, mesmo aquelas que nunca foram oftalmologistas, acabam precisando ir ao oftalmologista para necessidade de um óculos para perto ou coisa do tipo. Então, assim, é uma coisa que a natureza, de certa forma, ajuda e, aos poucos, a gente tem encontrado algumas alternativas para burlar essa ajuda que ela nos dá, que é comprar um óculos pronto ou, ultimamente, a gente tem tido um grande problema com pessoas que não deveriam atender pacientes que são optometristas, que não são médicos, que prescrevem um óculos ilegalmente e aquela pessoa desinformada se sente assistida e se sente cuidada e muitas vezes não sabe que tem a doença porque aquela pessoa que, na verdade, tem formação para confeccionar o óculos está atendendo como um médico. Então, isso é uma coisa que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Alagoana, juntamente com a Vigilância Sanitária, tem tentado muito evitar. Não é raro a gente pegar paciente com um glaucoma bem avançado que diz, não, doutor, todo ano eu vou trocar meu óculos. Mas só que ele não estava sendo atendido por um médico, estava sendo atendido por um optometrista, que não é um médico. Nesse sentido, tem tido algumas campanhas, inclusive do Conselho e da Sociedade, tentando, de certa forma, democratizar mais o atendimento oftalmológico, levando muitas vezes atendimentos e ações ao interior dos estados, onde muitas vezes é onde se tem um ponto de maior fragilidade para essa população, menos informada e que esses falsos profissionais acabam indo lá com venda casada de óculos e acaba ocupando um espaço que cada vez mais a Sociedade de Oftalmologia tem tentado abranger para não deixar esse tipo de profissional acabar prejudicando a população nesse sentido. Então, o doutor falou de geralmente atinge pessoas ou pode atingir pessoas numa fase ativa da vida, mas é uma doença que pode ser mais preponderante, mais comum em alguma classe social? Então, a classe social não tem essa predileção. O glaucoma ele pode acontecer em qualquer faixa etária, desde o recém-nascido no glaucoma congênito, glaucoma juvenil, mas o mais comum é o glaucoma crônico
simples, que normalmente ele aumenta de incidência por volta dos 40 anos e quanto mais idade a pessoa vai tendo esse risco, ele vai aumentando. Existem alguns fatores de risco, mas que não dependem necessariamente de classe social, mas a raça negra tem uma predileção de ter mais glaucoma, tem uma pressão intraocular mais elevada. Geneticamente falando. Geneticamente falando. Tá? Os pacientes autohipermétricos podem ter uma tendência a ter um glaucoma de ângulo fechado, que é um outro tipo de glaucoma. Os pacientes míopes têm um pouco mais de incidência de glaucoma, mas assim, ela pode acometer qualquer um indistintamente. Quando eu falei da questão da classe, exemplo, se eu não procuro oftalmologista, o que costuma ser algo de menor acesso financeiro, de uma certa maneira, quando não há uma ação social, como a citada agora há pouco, eu tenho uma tendência maior a desenvolver uma cegueira, por exemplo? Certo. Na verdade, o que mais pode favorecer o paciente chegar a uma situação de cegueira realmente é a falta de acesso à prevenção. Tá? Existe um consenso de que o normal seria que você fosse oftalmologista até os 40 anos, pelo menos de 2 em 2 anos, caso você não tenha nenhuma queixa. A partir dos 40 anos, de ano em ano. A gente sabe que isso muitas vezes para a população não é viável, mas como a gente está falando para a população em geral, a gente cansa de ver pessoas que realmente têm condição, têm plano de saúde e não vai por esquecimento, por não saber que isso é importante ou por achar que com óculos enxerga bem e que está tudo tranquilo. E isso é onde a gente tem uma oportunidade muito grande de tentar diagnosticar precocemente e interromper uma possível progressão para a cegueira. Eu costumo explicar para os pacientes que aqueles pacientes com glaucoma que normalmente chegam a ficar cego, eles têm características normalmente, ou que diagnosticam muito tarde, não procura, não sabe quando vem descobrir já está numa fase muito avançada. Aqueles pacientes que às vezes até descobrem no início, mas como é uma doença que não dá sintomas, ele não leva a sério o uso constante dos colírios, as revisões, os exames constantemente para realmente saber se aquele colírio está resolvendo. E, em último caso, aqueles pacientes que realmente diagnosticam cedo, fazem o tratamento, mas que a doença às vezes não responde a colírio, não responde a laser, não responde a cirurgia, mas esse caso específico é uma minoria. A gente vê muitas vezes pacientes que perdem boa parte da visão ou chegam até mesmo a perder a visão porque foram, de certa forma, negligentes nesse tratamento pelo fato de a doença não dar sintomas. Então, uma doença que é relacionada à pressão ocular, ela também pode ser um indício de um desajuste numa pressão do corpo como um todo? Não? A pressão arterial ela não tem uma relação com a pressão intraocular. Tá? Mas assim como a pressão arterial, a pressão intraocular também aumenta a chance de ter sua elevação com a idade. O líquido ele é produzido dentro do olho, ele circula e ele sai através do trabeculado, que é como se fosse uma malha que vai filtrar aquele líquido que passa constantemente dentro do olho. Com o passar dos anos, essa malha pode ir aos pouquinhos apresentando dificuldades para esse escoamento do líquido e fazer com que a pressão intraocular aumente. Então, quanto mais idade, é um fator de risco que a gente não tem como manipular, que é a idade. Então, a gente tem que realmente, constantemente, estar avaliando, porque se tiver o glaucoma, quanto mais no início você fizer o início do tratamento, mais você vai ter como preservar a visão do paciente. O que perdeu não volta mais. Então, a gente tem que sempre tentar diagnosticar o quanto antes possível. O que está sendo pensado para essa semana de combate ao glaucoma? Então, essa semana de combate ao glaucoma, normalmente o mês de maio, no dia 26, tem o Dia Mundial de Combate ao Glaucoma e é uma semana onde a maioria dos oftalmologistas, das instituições, acabam promovendo algumas oportunidades para dar essas informações à população, para eles saberem que é uma doença que, para diagnosticar, precisa que o paciente procure o atendimento para uma prevenção, não esperar sintomas, não esperar sentir desconforto para saber se tem a doença. Então, muitas vezes a gente passa esse tipo de informação e desperta naquela pessoa a chance de procurar saber se ele tem.
Mas a gente passa também a informação que tem a histórico familiar. Se tem um parente com glaucoma, tem um risco maior de você ter também. Não quer dizer necessariamente que você vai ter. Então, a gente tira uma série de dúvidas. É comum no consultório, às vezes, a gente pegar pacientes que perguntam, doutor, eu tenho glaucoma, eu vou ficar cego? Não, não quer dizer que você vai ficar cego. O glaucoma pode muito bem ser controlado e a pessoa vai viver normalmente com a doença, vai usar o colírio para controlar a pressão, mas não quer dizer que ter glaucoma é sinônimo que vai ficar cego. Isso tudo a gente consegue, através dessas ações, tanto não deixar aquelas pessoas tão relaxadas a ponto de achar que não tem nada, como também tirar dúvidas e também diminuir um pouco a angústia e a ansiedade daquelas pessoas que já sabem que tem doença e algumas vezes tem dúvidas, acha que porque tem a doença necessariamente vai perder a visão. Nem tanto, nem tão pouco. Conta um pouco mais, doutor, de sintomas desse glaucoma, que muitas vezes já citou aqui, são muitas vezes assintomáticos em alguns casos, mas há algum tipo que pode despertar algum tipo de desconfiança? Então, o glaucoma, na grande maioria, ele é assintomático, uma doença silenciosa. Então, assim, normalmente, um paciente que procura um atendimento porque está sentindo alguma consequência do glaucoma, normalmente é um glaucoma já bem avançado. Tá? Como eu expliquei, o paciente ele pode conseguir enxergar as menores letrinhas e ter um campo visual bastante prejudicado, que a gente chama o campo visual tubular. Ele começa a perder da periferia em direção ao centro, ele consegue ver as imagens, consegue ver as letras pequenininhas, mas ele começa a dizer que está esbarrando nas coisas, que não vê um carro, uma bicicleta que está vindo, porque o campo de visão dele começa a ficar reduzido. Esse tipo de caso é uma exceção e é o que a gente não quer. A gente quer o diagnóstico bem no início. Então, são raros os casos de glaucoma que o paciente vai ter algum sintoma. Um dos casos como esse é o glaucoma agudo, é uma situação bem mais rara, que o paciente pode ter um aumento súbito da pressão, mas esse, não tem dúvida, o paciente não aguenta, ele vai para uma emergência, passa mal, vomita, a visão fica embaçada, e esse ele vai procurar, em menos de 12 horas, ele vai estar numa emergência. Até mesmo, muitas vezes, procura um hospital geral porque a dor é muito forte, o mal-estar. Então, o diagnóstico do glaucoma, do jeito que precisa ser feito, no início, onde o paciente não tem maiores alterações, ele precisa ser feito sem o paciente ter sintoma algum, no início. Isso acontece muito quando o paciente procura para fazer uma revisão dos olhos, para passar um grau. Então, a gente bate muito nessa questão também, o óculos de farmácia. Muitas vezes o óculos pronto não é o maior vilão da história. Às vezes o paciente tem o grau igual ou muito parecido nos dois olhos e o óculos que o oftalmologista vai prescrever pode ser até muito parecido com o grau que tem no óculos pronto. Mas o grande problema desse óculos pronto é que ele muitas vezes adia 2, 3, 5, 10 anos uma consulta oftalmológica. A pessoa vai lá, botou um óculos, eita, ficou bom, não vou esse ano. Daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ele vai lá, um pouquinho mais forte, ficou bom também. E vai, 2, 3, 5, 10 anos, e às vezes ele pode estar já há algum tempo com a pressão intraocular elevada, como ela não dá sintoma algum, ele não vai ao oftalmologista e às vezes quando vai perceber isso, já está no estágio avançado e a gente não consegue recuperar. Então o que perdeu do glaucoma não volta. Então a gente imagina, no dia que a gente diagnosticar e começar a tratar o glaucoma, a gente imagina que o sucesso total é que no último dia de vida daquele paciente, o nervo óptico e o campo visual dele esteja igual àquele primeiro dia. Não vai melhorar. Quais os tipos de tratamento mais comuns? Hoje a gente avançou bastante no tratamento medicamentoso do glaucoma, então diminuiu bastante a necessidade de cirurgia. Algumas vezes a gente recebe paciente no consultório, doutor, eu queria operar de glaucoma porque eu quero me livrar do colírio, não quero estar usando, esse colírio é chato, custa caro e tal. A cirurgia não é a primeira opção, ela é uma alternativa quando a gente não consegue o tratamento, o controle da doença através do colírio. A gente tem o tratamento com colírio, tem alguns tipos de glaucoma que a gente pode fazer tratamento com alguns tipos de laser e a cirurgia ela fica reservada para aqueles casos onde o paciente não consegue o controle com o laser ou com os medicamentos. E aí esse tratamento cirúrgico pode ser quando mesmo com os colírios o paciente não controla a pressão
Ou, às vezes, a gente tem pacientes que controlam a pressão com colírio, mas os efeitos colaterais do colírio tornam isso tão insuportável que ele não consegue manter adiante o tratamento com colírio. Então, aí, nessa situação, tem a alternativa da cirurgia. A cirurgia, ela é um paliativo, ela não é uma garantia que o controle da pressão vai ficar bom durante muito tempo ou durante o restante da vida do paciente. Então, a gente reserva ele para aquele momento em que o tratamento medicamentoso não consegue controlar, o tratamento cirúrgico é uma alternativa. A cirurgia tem em torno de 70% de chance de controlar a pressão e a cada ano que passa, a chance dessa cirurgia ir perdendo a eficácia vai aumentando. Então, existe, inclusive, a possibilidade de o paciente ter que fazer uma segunda, uma terceira cirurgia de glaucoma. Então, a gente vai reservando ela para quando não for mais possível o medicamento, para que a gente vá ganhando tempo. Então, existe o tratamento medicamentoso, laser e cirurgia. Nessa ordem, tá? Reservando a cirurgia sempre para os casos onde o tratamento com medicamento não consegue controlar. Todos eles são acessíveis na rede pública, por exemplo? Sim, a gente tem tido, nos últimos anos, um projeto glaucoma do governo federal que tem fornecido colírios para a população. Em algumas circunstâncias não consegue todos os tipos de colírio, tem uma certa limitação. Alguns pacientes precisam usar 4 tipos diferentes de colírio e aí esse programa não contempla que seja distribuído os 4 colírios para o paciente, mas normalmente pelo menos 2, e aí normalmente se escolhe os 2 mais caros e aí já facilita bastante para a população e a gente tem tido uma ajuda para os mais carentes em relação ao tratamento do glaucoma, que tem ajudado na preservação da visão desses pacientes. Na cirurgia também? A cirurgia está mais difícil. A gente tem passado por um problema grave na saúde pública, né? Até uma coisa que a gente comenta. É difícil você imaginar que os prestadores de serviço consigam manter um tratamento com os preços. Eu comecei minha residência em 2003, voltei para Maceió em fevereiro de 2007. Quando eu entrei na minha residência em 2003, os valores pagos pelo SUS eram os mesmos. É só você pegar quanto que custa tudo, quanto custa o salário mínimo, quanto custa a energia e tal. Os equipamentos, então, assim, tudo isso, né? Estrangulou. Está de um jeito que realmente é difícil você conseguir manter uma cirurgia de glaucoma se não for num hospital-escola como o HU, que é um serviço subsidiado para ensinar e para fazer um atendimento específico para o SUS. Os outros realmente você está fazendo né? inviável. Você imaginar qualquer tipo de serviço que você tinha um valor há 15 anos atrás, você transportar ele para hoje, você pode dizer que é inviável. Então, assim, realmente em termos de cirurgia, os pacientes têm tido dificuldade nesse acesso, porque realmente ficou bem defasado. É uma questão que já não é mais questão de ter ou não ter lucro, ter ou não poder. Ficou inviável, é um custo que não bate. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Monteiro, ele que é oftalmologista, está aqui falando das ações da Semana de Combate ao Glaucoma. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.